Bom dia, pessoal. Meu objetivo aqui é mostrar meu teste de ancestralidade que eu fiz no GeneraLab. Eu não tenho o costume de postar vídeos no YouTube ou em outra qualquer plataforma, em rede social, então eu peço desculpas pela falta de habilidade em falar aqui em áudio. Bom, esse ano eu fiz o teste do GeneraLab foi, em maio de 2020 e aqui o objetivo justamente é mostrar meus resultados para vocês em relação sobretudo a questão de ancestralidade. Bom, o teste do GeneraLab indicou que eu tenho 80% de ancestralidade proveniente da Europa. Então, aqui, né, ele mostra justamente o maior percentual aqui, né, cerca de 80%, o vermelhinho em Europa, e tem 8%, 3%, e África menor que 3%. Então, vamos por partes em relação à Europa. Bom, não foi muita surpresa em relação à alta participação, ao alto percentual da Europa no meu DNA, pelo que eu tenho conhecimento dos meus tataravós, sempre foi uma família vinda da Europa, com a descendência paterna portuguesa e a materna italiana. Então, não foi muita surpresa esse alto percentual da Europa. O que eu tive a maior surpresa foi uma participação menor em relação à Ibéria, né? A Ibéria, né? A Península Ibérica, né? Portugal e Espanha. Eu imaginava que seria mais essa participação ibérica no meu DNA, né? Eu já tenho acompanhado outras postagens de brasileiros de vários laboratórios, que você tem uma porcentagem alta do DNA brasileiro derivado, né, da Península Ibérica. Então, eu vi, né, bem frequente você ver percentuais acima de 50%. O DNA ibérico aqui, ele foi, eu considerei baixo, cerca de 23%. O outro DNA, né, aqui, oriundo da Europa, não foi o DNA, né, da Itália. Então, como eu falei, a minha origem materna, eu tenho bisavós italianos, então não foi uma surpresa tão grande, né, eu ter esse DNA aqui bem considerável de Itália. Bom, depois deu Europa Ocidental 19%, Sardenha 6%, leste europeu 5%, Fennoscândia, que é a península, né, aqui a Escandinávia, aqui o Genera, ele dá esse, denomina como a região da Fennoscândia, que na realidade é até o norte, né, da Península Escandinava. Balcãs menor que 13%, né, Balcãs, aquela região da antiga antiga Iugoslávia, hoje Sérvia, a própria Grécia, Albânia, e Basco, né, o País Basco, que é uma região autônoma da Espanha. Bom, eu, né, conhecendo um pouco das minhas origens, no meu entendimento, o meu DNA maior, né, seria
proveniente da Itália, já que eu tenho um percentual aqui de Sardenha, né, Sardenha e o próprio DNA italiano, né, daria um valor maior que o ibérico. Apesar, né, de que, como eu vi vários vídeos, que é bem comum também o DNA de pessoas ibéricas, né, brasileiros, né, espanhóis, é, e, e portugueses, você também tem um componente forte da Sardenha, né, que é essa ilha mais ao sul ah, da Península Itálica. Bom, como eu também observei em vários vídeos, que é bem comum, tanto, né, em DNA brasileiro ou proveniente da Península, grande participação, né, de DNA do Reino Unido, né, do irlandês, sobretudo, né, DNA celta e também da Europa Ocidental, né, França, Alemanha, Holanda. Eu, né, também, eu acredito, né, que parte desse DNA da Europa Ocidental, ele seria dividido aqui entre a minha parte ibérica e a minha parte italiana, né? Eu também acompanhei e evidenciei que vários vídeos de italianos, né, de italianos natos, italianos nascidos na Itália, ele tem uma grande participação, tanto, né, de Europa Ocidental, de Sardenha, no seu DNA, e a própria participação ibérica no seu DNA. Então, eu acredito, né, que essa Europa Ocidental, a Sardenha, leste europeu, a própria Fennoscândia, né, todos os outros DNAs derivados aqui eles são embutidos aqui, são incluídos tanto na Ibéria e na Itália, né? A respeito de famílias oriundas do Oriente Médio, e eu acredito também que esses 8%, tanto, né, de Maghreb, né, que é a região do norte da africana, e a própria DNA judaico, né, que é a da diáspora judaica, também acredito que ele seja tanto na minha, meus DNAs com maior participação, né, ibérico e itálica. Então, pela minha visão e pelo meu destino, ele seja maior do que o próprio DNA ibérico, uma vez, né, que até o próprio Genera, ele destaca que é bem comum na grande migração italiana ocorrida no Brasil, a, a, a grande participação do DNA do Oriente Médio no brasileiro. Então, eu acredito, né, que eu tenho aqui uma parte desse Oriente Médio, uma parte até do próprio judaico, seja referente à minha parte italiana. Assim, né, como também uma parte eu considero que seria em razão da minha parte de pai, né, a minha parte de pai lusitana portuguesa. Em relação às Américas, né, foi uma surpresa para mim. Ah, ele deu aqui cerca de 3% das Américas, né, entre a América do Norte e a América Andina, né, em torno de 3%, então menor que 3% de América do Norte, menor que 2% América Andina. Não conheço parte da minha família que tenha miscigenado aqui no Brasil, mas provavelmente houve sim essa miscigenação em alguma parte da história da minha família e eu não tenha essa informação. E a parte africana, né, a parte subsaariana, né,
deu Mandé, é uma região do porção noroeste, né, do continente americano, hoje, né, composta por países, né, como o Mali, a Mauritânia, Guiné, Guiné-Bissau e Serra Leoa, né, deu menor que 3%. E pesquisando até no próprio Genera, né, nas informações que ele coloca para interpretação, eles consideram esses percentuais menor que 2%, menor que 3%, no meu caso, né, eu tive aqui menor que 3%, tanto nos Balcãs como no País Basco e aqui na África, né, menor que 3% da África subsaariana e na própria América, né, menor que 3%, menor que 2%, uh, da componente da linhagem indígena da minha família, ou né, do meu DNA, aliás, não da minha família, o que eu recebi dos, meu, dos meus ancestrais, eles consideram né, que esse percentual é um residual, né? Ou seja, obviamente ele compõe, ele faz parte do meu DNA, mas a interpretação, obviamente, seria os povos que tiveram maior participação no meu DNA. Então, ele considera aqui como DNA residual, ou seja, aquela parte uh, que faltou para completar meus 100% no meu DNA. Então, você tem uma participação menor em relação aos outros componentes no meu DNA. Também a parte africana, também, assim como a parte das Américas, a parte indígena, eu desconheço que houve uma miscigenação aqui no Brasil. Também eu verifiquei e acompanhei vários resultados, tanto de ibéricos, portugueses, espanhóis e italianos natos, assim como brasileiros, que você tem uma composição aí, geralmente, africana, né, tanto no DNA italiano, os italianos nascidos na Itália, e dos ibéricos nascidos na Península Ibérica, Portugal e Espanha, você tem aí um torno né, de 2%, 1,8% de DNA subsaariano. Então, é bem comum, tanto em DNAs de italianos e de portugueses, né, que é o que eu considero aqui como a linha mestre, né, os dois povos originários do meu DNA. Os demais eu considero como estivesse ali embutidos tanto no DNA italiano quanto no DNA ibérico, né, o DNA português lusitano. Já que, obviamente, né, tanto Portugal e Itália são os povos bem miscigenados na Europa. Então, na própria composição do DNA italiano, é encarado, né, o italiano em si, ele é considerado um dos povos mais miscigenados da Europa, né, o sul da Itália tem uma influência árabe forte, no seu DNA, grego e árabe. O norte da Itália, ele tem uma composição, uma influência mais celta, né, no seu DNA, assim como Portugal, né, você tem no sul do Portugal uma componente mais árabe, né, em razão da invasão moura e o domínio mouro, né, domínio árabe, na Península Ibérica, e o norte do Portugal, né, que você tem uma influência maior celta, né, no seu DNA. Então, eu considero que tanto a Europa, os demais né, componentes da Europa, sejam justamente trazidos dessas duas linhas originárias da minha família, né, Portugal e Itália. Em razão também à Europa, né, eu acredito, né, que eu posso
né, considerar que cerca de 95% do meu DNA proveniente da Europa, né, considerando também a minha compreensão, né, que o Oriente Médio, mas o judaico, né, a diáspora judaica, seriam, obviamente, incluídas aqui, tanto, né, de portugueses e italianos, antepassados, que trouxeram esse DNA aqui, para o Brasil. E também a africana, também eu considero, né, que já veio no meu pacote, né, tanto lusitano ou italiano. E América, né, que acaba sendo essa surpresa. Eu ainda não, já fiz uma pesquisa em relação à minha família e ainda não consegui decifrar esses 3% que eu tenho do continente americano, que é obviamente um orgulho, né? Eu sou latino-americano, eu sou sul-americano e, né, faltou um pouquinho aqui é, do DNA tupi, né, que o Genera acaba, ele faz essa distinção, né, entre América do Norte, América Andina e o próprio o nosso DNA aqui, né, do nosso índio brasileiro, o tupi. Bom, gente, eu aqui tentei explicar rapidinho os meus resultados do meu DNA. Peço desculpas mais uma vez pela falta de didática e até a, a falta, né, de família, de contato com a internet, então eu não tenho esse costume de postar vídeos. Eu apenas resolvi postar, que eu acho que é legal, eu gosto de entender, ler comentários a respeito de outros resultados aqui postados na internet. Eu acho que isso traz uma grande compreensão e acaba ajudando a até entender meu próprio DNA. Então, eu tenho pesquisado, eu tenho olhado os comentários a respeito, né, tanto de postagens brasileiras, postagens de italianos, de portugueses, de espanhol, e tenho aprendido a cada dia a respeito da própria composição do meu DNA. Eu fiz o plano completo do Genera, então, obviamente, há outras informações que eu recebi, né, nesse pacote completo, então, eu tenho a busca de parentes, a linhagem materna, linhagem paterna, Genera Nutri, Genera Fit e Genera Skin, Genera Aging, Genera You, e eles até colocaram essa semana um bônus, né, uma versão gratuita a respeito da análise do DNA para o coronavírus, né, coronavírus e Covid, né, que cerca de 80% do Covid, do coronavírus atual, dessa pandemia dessa pandemia que tem atrapalhado, né, que tem trago muita tristeza para as nossas vidas, é derivado do SARS, né? E ele acaba trazendo essa interpretação também, o que o meu DNA, né, explicaria em relação à minha maior ou menor imunidade em relação ao novo coronavírus. Então, obviamente, é uma tendência, né, assim como a questão da nutrição, a questão mais a respeito da análise física, né, que ele traz no Genera Fit, mas é algo legal, é algo importante, né, que eu, pelo menos, considero importante, que eu posso combinar com outras informações que eu tenha a respeito da minha vida e do funcionamento do meu organismo. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar postando o meu teste aqui. E para finalizar, né, é importante ressaltar que eu não estou fazendo propaganda do laboratório,
não estou defendendo aqui se o laboratório é melhor ou é pior do que os demais, né? Eu, eu, eu mandei meu DNA pelo Genera, pela maior facilidade, por eu estar em São Paulo, e eu tenho aqui a sede do Genera em São Paulo. Existem, obviamente, outros laboratórios, né, que se fazem, sobretudo nos Estados Unidos, essas leituras em relação a tanto a teste de ancestralidade como demais componentes a respeito da nossa leitura do DNA. Então, só para concluir aqui, resumidamente, eu interpreto como a minha linhagem tem esse componente ibérico e tem esse componente italiano. E todos os demais DNAs de outras regiões, tanto da Europa, do Oriente Médio, e da África, sejam derivados desse componente europeu, né, do Sudeste europeu, né, Sudeste e Sudoeste europeu, Itália e Península Ibérica, né, e pela minha compreensão, eu tenho uma, uma predominância do componente aí da Península Itálica maior que a Península Ibérica, né, pela minha compreensão a respeito do próprio conhecimento da minha família. Então, é isso, gente, obrigado, um abraço a todos.